Autora: Tatiana Butsovskaya, psicóloga, terapeuta de Gestalt, terapeuta de sistemas familiares. A autoimagem é um sistema de percepções do indivíduo sobre si mesmo. É o resultado da cognição e avaliação de si mesmo e do feedback e avaliação de outras pessoas importantes. Às vezes, uma pessoa não consegue se avaliar objetivamente de forma holística e realista. As pessoas com uma autoimagem negativa tendem a ver suas realizações de forma negativa ou não as consideram significativas. Tendem a se desvalorizar mais do que a se ver como valiosas e dignas. Mesmo que reconheçam qualidades positivas em si mesmas, elas imediatamente dizem mas e rapidamente negam qualquer coisa positiva. Simplesmente não notam seus próprios méritos ou não os consideram importantes. As avaliações positivas dos outros têm um efeito de curto prazo sobre elas, mas as críticas ou a indiferença dos outros podem ter um impacto extremamente negativo sobre a autoestima. E é aí que reside o desequilíbrio. O crítico interior se domina internamente e se sente o mestre do mundo interior. Esse personagem é projetado no mundo exterior e há um medo de que todos estejam criticando e ninguém esteja apoiando. Por si só, é difícil evitar atacar a si mesmo. Uma autoimagem negativa não é uma qualidade inata, mas o resultado de um determinado processo que influenciou a formação dessa autoestima negativa. Como consequência de diferentes experiências vividas, críticas excessivas ou expectativas injustificadas dos adultos em relação à criança, comparações não favoráveis a ela, falta de reflexão adequada, feedback de apoio, como consequência de uma série de feridas e traumas narcisistas. Nesse lugar, forma-se um vazio, aquele lugar que não é preenchido com calor e aceitação, e esse vazio é preenchido com uma visão negativa do eu. Embora, em essência, seja simplesmente uma falta de aceitação e de investimento amoroso em outras pessoas significativas. A criança constrói esse vazio em sua identidade e ele simboliza os aspectos negativos de si mesma. Experiências traumáticas. Experiência traumática em um sentido amplo, pode não ser um evento único, mas uma série de eventos que sobrecarregam o ego e a incapacidade da psique de processá-los. Pode ser uma consequência de uma situação de humilhação, negligência, ignorância, exploração, violência, vergonha, desvalorização no passado. Viver circunstâncias difíceis na vida, nas quais a imagem de si mesmo como uma pessoa digna é violada, acarreta o surgimento da vergonha tóxica e a incapacidade de experimentar os sentimentos acima devido à falta de recursos internos ou de pessoas próximas capazes de oferecer apoio, empatia e simpatia empática. O trauma não sobrevivido se torna uma fonte de interrupção de toda a atividade da vida de uma pessoa. Ela é incapaz de enfrentar a dor, o desespero, a vergonha, a culpa, a impotência e a insignificância. Essa é a dor mais forte que uma pessoa experimenta quando seu verdadeiro eu é rejeitado, quando se encontra em uma situação de vida difícil, bem como nos casos em que uma pessoa é forçada a enfrentar circunstâncias da vida que levam à destruição da identidade e à perda do respeito próprio. Seja qual for a maneira como o trauma é infligido, ele prejudica o senso de si mesmo como completo, bom o suficiente, digno de amor e aceitação. Ele atinge nossa identidade central. Não se trata de ter sido maltratado, de ser ruim. Não sou nada. Dessa forma, a experiência traumática é transformada em uma percepção de um defeito interno. Assim, como consequência de um trauma ou de uma série de rejeições traumáticas, o desejo de se apresentar, de ser amado e aceito, desencadeia o medo de ser rejeitado novamente e é acompanhado pela experiência do próprio defeito e da vergonha tóxica. Defeito interno e vergonha. Na esteira das experiências traumáticas, criamos uma imagem falsa de nós mesmos e passamos para o polo grandioso. Essa é uma das defesas inconscientes de nossa psique. No entanto, em nosso íntimo, nos conhecemos melhor do que qualquer outra pessoa, e há essa não idealidade e esse defeito global invisível com os quais temos de lidar o tempo todo. Temos vergonha de não nos conformarmos com as expectativas da sociedade, de outras pessoas e de nós mesmos. Não conseguimos mostrar quem realmente somos, por medo de sermos rejeitados. Rejeitamos a nós mesmos. É assim que nossa imagem de nós mesmos e dos outros cresce e se forma. Ela se torna uma tela e pode começar a nos manter presos. Podemos nos prender ao nos isolarmos de quem realmente somos. E se eu for visto como alguém tão quebrado, o conflito central da vergonha é entre o desejo de ser reconhecido e o horror de ser visto, e a incapacidade de compartilhar essas experiências com alguém. Temos vergonha de que os outros vejam nossa fragmentação, nossa insignificância, que os outros descubram nosso defeito interno, nossa não idealidade e inferioridade. Rompemos o contato com os outros baixando os olhos e nos fechando em nós mesmos. Dessa forma,
Reduzimos a dor da ridicularização. Não sou digno, não posso esperar aceitação e compreensão, devo ser tão ruim que coisas tão ruins aconteceram comigo. Essas frases podem surgir independentemente das vozes dos outros, podem ser sua própria voz do crítico interno. A vergonha tóxica nos impede de nos manifestarmos, pois assim esse defeito interno se tornará visível, portanto, inconscientemente. As estratégias de evitação são escolhidas nas situações em que é possível ser visto. A consequência dessa estratégia é a incapacidade de se aproximar dos outros. A pessoa constrói o contato de forma a manter uma distância segura o tempo todo. Essa incapacidade de fazer contato total leva à solidão completa. A psicoterapia do trauma e da correção da autoimagem é longa e complexa. Muitos sentimentos complexos precisam ser vividos e anexados à identidade da pessoa como uma experiência que foi vivida. É um processo doloroso, mas o resultado vale a pena. Essa pessoa tem todas as chances de se conhecer diferente, ferida e quebrada, profunda e antifrágil como resultado da experiência vivida. Interessante para os outros e para si mesmo. Para isso, precisamos ter outra e nova experiência de relacionamentos em que possamos ser compreendidos, aceitos, vistos em nosso valor, nas dificuldades que tivemos de enfrentar e sobreviver, para sermos vistos em nossa normalidade. Pois muitas tarefas não eram nada infantis. Recuperar a normalidade vivendo sentimentos difíceis e retornando ao self,